Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje, vim aqui trazer para você duas coisas, né? Informações que eu consegui relacionado ao quando o Santos volta aos treinamentos e também, né, o Gesualdo falando sobre essa questão da paralisação do futebol e como ele acredita que será o futebol após essa paralisação. Para quem não sabe, o Gesualdo ele tem uma coluna no jornal português O Jogo e ele sempre escreve sobre alguns assuntos, né? E o assunto que ele escreveu nessa última coluna dele foi essa questão do futebol. Ele comentou também, né, deu como exemplo, né, todos os comentários foi em cima do que está acontecendo na Alemanha, né, na Bundesliga, que já voltaram os jogos e ele analisou e ele falou que ele percebeu desses jogos que ele assistiu, né, do campeonato alemão, algumas coisas, baixa intensidade do jogo e pouca agressividade, que ele acredita que será algumas características, né, que vão ser predominantes quando a bola voltar a rolar aqui no Brasil, por exemplo. E ele também destacou, vou até ler aqui as aspas dele, a questão das lesões, né? Como que os clubes estão com pouco tempo para treinar e já estão entrando em campo, isso também acarreta em lesões dos jogadores. Ele falou o seguinte: infelizmente aconteceu aquilo que vaticinei, uma série de lesões na Bundesliga. A paralisação foi longe demais e o tempo de preparação muito curto. Então é isso que eu falei, né? Nós que acompanhamos o futebol, a gente sabe quando os jogadores entram de férias, quando eles retornam aos treinamentos, tem um período ali de preparação, né, que é chamada pré-temporada, para depois eles voltarem aos jogos, né? Geralmente aí um mês, e a gente ainda acha pouco, né? Imagina agora nessa situação como que não está. O Santos, por exemplo, está há mais de 70 dias sem entrar em campo, sem treinamentos, enfim. O último jogo do Santos foi contra o São Paulo, né, derrota por 2-1 no Campeonato Paulista, e desde então não temos futebol paulista aqui no Brasil, né, falando mais sobre Santos. E o Gesualdo também falou sobre o Santos, né, sobre essa questão dessa ansiedade de voltar a treinar, de voltar a treinar, comandar o Santos num jogo. Ele falou o seguinte: nós no Santos queremos voltar a jogar, queremos voltar a ver a felicidade no rosto dos santistas. Estamos preparados para o reencontro com aquilo que mais gostamos, pelo Santos e pelos torcedores, que são fanáticos assim que o futebol estiver pronto. Aí, né, vocês que acompanham o futebol mais de perto, né, gostam das notícias sobre o mundo do futebol, vocês sabem que Atlético Mineiro e Flamengo, por exemplo, estão treinando, né? Os jogadores voltaram às atividades no centro de treinamento dessas equipes e muitas pessoas, né, que torcem para esses clubes e torcedores adversários estão criticando, né? Porque, por exemplo, não estão usando máscara, não está acontecendo o distanciamento que é recomendado, enfim. Então tudo isso causa uma certa apreensão, né? Porque de fato pode ter alguém que tenha contraído a doença e repassar para os demais jogadores ou até outros funcionários do clube. E aí eu fui atrás, né, que eu estava curiosa em relação a isso sobre o Santos, se o Santos tem uma previsão, né, se o Santos trabalha com alguma data para voltar aos treinamentos. E a informação que eu tive teve uma reunião, né, na Federação Paulista e os clubes paulistas, né, o Santos junto, obviamente, decidiram que só vão voltar aos treinamentos quando a Secretaria Estadual de Saúde, né, de São Paulo, liberar. Então, eles não vão voltar sem o aval, né, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E eu acho que, pelo menos, essa é a visão correta. Não sei qual estado, qual cidade que vocês que estão me assistindo são. Porém, aqui no estado de São Paulo, essa quarentena vai até o final do mês, né? Só que os números estão crescendo, então a tendência, né, não sei, é de que esse período aumente, né? Então, provavelmente, não teremos o Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, voltando aos trabalhos antes disso, né? Então, essa é a informação, pelo menos se você é a favor, né, do futebol não retomar nessas condições, né, que o Brasil se encontra, pelo menos essa é a boa notícia para o estado de São Paulo, né, para os clubes paulistas. A tendência, a federação já deixou claro que pretende que o Campeonato Paulista seja concluído, né? A federação já até falou em algumas vezes em questão de protocolos, né, que eles estão tentando elaborar, que eles elaboraram, para que seja, quando o futebol retomar, as medidas de segurança para os jogadores e em todo mundo que estiver envolvido. Porém, não temos ainda previsão nem de retorno de estadual e nem retorno
de treinamentos, né? Então essa é a informação, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, por favor, ajuda muito aqui o canal. Se inscreve caso você não for inscrito. E se você for inscrito e quiser ajudar o canal, joga lá no Twitter, o grupo do Facebook, o WhatsApp, que vai ajudar bastante a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.